Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa, ao Seja Barra, todos que estão aqui presentes e que nos assistem pelas redes sociais. Nós temos umas chamadinhas dos cursos da casa que estão começando, vão começar agora dia 8. E aí, dá para passar algum? Se inscrevam, gente. Fazer curso na casa é tudo de bom. Porque quando a gente estuda um livro, é muito diferente de quando a gente lê um livro. Né? Ler, a gente passa e se perde. E quando a gente estuda, quantas e quantas vezes a gente não percebe certas coisas, ou, na realidade, né, o instrutor vem complementando aquele assunto. Então, é muito legal. Fora que assistir cursos, a gente pode fazer perguntas, pode trocar ideias, não é verdade? E estaremos envolvidos pela espiritualidade da casa. Então, não deixem de se inscrever nos cursos. Ponham aí, vamos ver o que ele tem aqui, que eu sei que já estão sendo gravadas as chamadinhas. Ah, já foram? Ah, eu não vi, eu cheguei aqui, eu estava lá em cima, em reunião. Então, já foram, já passou? Já passou um? Já passou vários. Ah, então que bom. Então, deu tempo de vocês perceberem, né, do que se tratam os cursos, o que é, e mesmo que não saibam, né, porque muitas vezes a gente escolhe o curso ou pelo instrutor ou pelo título, né, mas a gente não sabe bem o que se trata, tá? Mas pergunte, faça, compre o livro, vale muito a pena. Então, olha só, falando em cursos, né, nós temos cursos de Leon Denis, Depois da Morte, Hamed, A Imensidão dos Sentidos, Joana de Ângeles, O Ser Consciente, Jesus e Vida e Plenitude, Humberto de Campos, gente, esse maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro antigo, mas que... Quantas pessoas aqui já leram esse livro? Algumas. É um livro imperdível e a gente não faz ideia de como a espiritualidade, né, Jane, trabalha para que tudo aconteça. Não estamos à deriva. É tudo construído para nos proporcionar o melhor desenvolvimento. Então, meus queridos, não deixem de fazer as inscrições, tá? Outro assunto que me pediram para falar é o espaço do voluntariado logo na entrada. Entrou no Seja, tem um balcão ali, sempre terá uma pessoa. Fazer trabalho de voluntário na casa é uma coisa que muda a sua vida. Muda mesmo. Porque nós vamos lidar com outras atividades, com outras pessoas e trabalhar, doar o seu tempo dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição. Nós estamos doando o nosso melhor, sendo sempre envolvido, orientado, guiado pela espiritualidade amiga. Não sei se vocês já repararam, mas é dito por muitos, eu reparo isso constantemente. Quando a gente entra nessa casa abençoada, a gente esquece os problemas lá fora. As dores passam. E a gente relaxa, a gente respira e a gente passa a perceber coisas que na agitação lá fora não percebemos. Então é um momento, como eu já escutei várias vezes, quando eu vou para o Seja, é o meu momento. Sim,
porque estamos nós conosco envolvidos pela espiritualidade, doando uma coisa boa, doando o nosso melhor. Então se inscrevam, façam um trabalho voluntário. Ah, mas eu só tenho 1 hora dia tal. Com certeza terá um trabalho específico esperando por você. É só passar lá naquele balcão e perguntar, ou informar, preenche uma fichinha, informa qual é o dia, qual é o horário que você tem disponível e o que você gostaria de trabalhar. Com certeza a espiritualidade vai colocar você numa equipe maravilhosa. E é isso mesmo, é uma equipe. Eu trabalho numa equipe fantástica. Todo mundo sabe, a equipe da livraria é a equipe fantástica. É uma delícia. Somos todos uma família. Por quê? Cobrimos a dificuldade um do outro, o horário, e assim a gente vai criando uma união, como é que eu vou dizer? Um relacionamento de amizade, de fidelidade, de amor ao nosso trabalho. Isso mexe com a gente. Isso muda a nossa psicosfera, o nosso sentimento. Então, meus queridos, trabalhem, experimentem um trabalho voluntário. Não tem preço. Claro, não é remunerado, mas as bênçãos que a gente recebe da espiritualidade, somos nós os primeiros a receber. Em prol do que doamos. Doamos muito pouco, recebemos muito. E temos o espaço Mãos Unidas. Vocês viram, né? Aquela escrivaninha com uma televisão passando imagens daquelas famílias e do trabalho que a gente faz aqui aos domingos. Também é muito bacana. Se você puder, contribua, porque é um trabalho maravilhoso. Doamos média de 15 toneladas por mês às 700 famílias, 700 e poucas famílias cadastradas. Sabemos a real necessidade de cada família, sabemos quantos componentes. Eles vêm, eles recebem um pão material e recebem um pão espiritual. Recebem a oportunidade de fazer melhores escolhas. As crianças, inclusive, são separadas em salinhas por idade e recebem, né, a evangelização, recebem conteúdo para fazer melhores escolhas. É esse o nosso objetivo, transformar, dar oportunidades a essas crianças. Temos cursos de computação, de música, é maravilhoso. E eles estão construindo um futuro melhor. Tá bom? Outra coisa, precisamos de voluntário, como a gente estava falando, para a cozinha do amor. Quem sabe fazer alguma coisa, a cozinha do amor está precisando de voluntários. E quem não sabe, pode aprender, que nem eu que não fervo nem água. Você também, Jane? Oh, meu Deus! Então é isso, meus queridos. E outro pedidozinho, né, que a gente tem que fazer para essas famílias que têm tão pouco. E nós sabemos que está tendo até, inclusive, problemas, né, nessas comunidades. Quem for ao supermercado, traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, enfim, qualquer coisa. Faça a diferença na vida dessas pessoas. Nos ajude a levar a eles um pouco do alimento, porque está sério, está feia a coisa, e a gente vê, se vocês pararem um pouquinho ali na frente desse stand, né, do Instituto Mãos Unidas, vocês vão ver como é que eles vivem, a realidade da vida deles. E nós podemos doar, vamos contribuir. O negócio é fazer a diferença. Doe, abre seu coração. Qualquer coisa já vai fazer a diferença. Ok? E estamos no nosso horário. Eu agora põe óculos, tirar óculos.
E vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a Joana de Ângeles, que abre suas portas nessa casa maravilhosa, nessa casa abençoada, nos dando todas as oportunidades de aprendizado, de trabalho, de acolhimento. Somos tão necessitados e aqui encontramos tanta paz. E a ti, Joana, pedimos, envolva nossa querida Jane Angelice na palestra que ela preparou para nós nesta noite. Graças a Deus. Boa noite a... Boa noite a todos. Ih, agora ficou alta. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Oba! Sempre uma alegria. Estou pedindo esse calor, porque aqui está geladinho, né? Não está? Aqui não seja assim. Ou você traz uma coberta, porque a gente não consegue, a gente até foge, né? Lá fora calor, e nem está tanto calor hoje, felizmente, mas há muito tempo que eu não estou nesse horário aqui com vocês. Uma alegria, sempre que se renova, sempre fico muito feliz de podermos estar juntos e para conversarmos sobre a doutrina espírita, para falarmos de nós, que Jesus esteja no nosso coração nesse momento, que a gente esteja bem juntinho dele, para podermos refletir um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da vida. É um título que está no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 13. Nesse símbolo que nós usamos aqui nesse primeiro slide, que nos fala do janeiro branco. Nós começamos, de uns tempos para cá, a colorir os meses. É o setembro amarelo, não é? Quando a gente fala do suicídio. É o outubro rosa, quando falamos do câncer de mama e do colo do útero. É o novembro azul, quando falamos de próstata. E o janeiro branco fala da saúde mental. A saúde, esse movimento do janeiro branco, é um estímulo para que todos nós, indivíduos, instituições, todos nós possamos prestar atenção num tema tão importante como o da saúde mental. É um movimento que acontece sempre, que estimula o nosso pensamento, estimula a nossa reflexão sobre a importância da saúde mental para os seres humanos e para toda a humanidade. Estamos encerrando esse mês, praticamente, hoje são 25, falando desse tema tão importante que é a nossa saúde mental, que muitas vezes é negligenciada. Nesse ano de 2023, o movimento traz o tema A Vida Pede Equilíbrio. Por que janeiro branco? Janeiro, porque janeiro é o primeiro mês, porque janeiro é um portal, né? Quando a gente começa janeiro, é como se a gente estivesse ultrapassando um portal, onde a gente olha para o passado, para o ciclo que terminou, e olha também para o futuro, para o ciclo que está chegando. E não é à toa que esse mês recebe esse nome. Tem a ver com a divindade romana Janus. É uma divindade que ela tem uma face voltada para frente e a outra face voltada para trás. Justamente com esse objetivo, eu olho para frente e não perco de vista o passado. É um Deus a que se atribui a transformação. Era também entendido como o mediador das preces entre os humanos e as divindades. Por isso, esse primeiro mês se chama janeiro. Então, o movimento se chama Janeiro Branco, janeiro por esse motivo, porque estamos começando, é um início de ciclo, e branco, por como é a ideia de uma folha totalmente disponível
para que a gente possa escrever a nossa história do novo ciclo. Por isso é que é branco. É a ideia dessa folha que está à nossa disposição para escrevermos com as nossas possibilidades, com os nossos novos olhares, uma nova história. É bastante simbólico, conversa muito conosco nesse início de ano. Se o movimento está falando a vida pede equilíbrio, vamos falar um pouco de vida. Na semana passada, na quinta-feira, nós tivemos a palestra aqui, quem estava conosco pôde ver, quem assistiu na internet depois, nós tivemos a Leila Brandão aqui conosco na quinta-feira. E ela é cantora, vocês sabem, vocês conhecem a Leila, não conhecem? Ela é cantora, mas eu não sou, não. E ela trouxe essa música, e eu já estava preparando a palestra, eu pensei, tiro a música, boto a música, tiro a música, boto a música. Botei a música, não tirei. Deixa ela. Porque ela estava com essa ideia, ela trouxe e a gente vai falar, era um outro dia, de repente o público um pouco diferente, e mesmo que sejamos nós outra vez, o tema sempre nos encontra num outro momento e nos encontra diferentes. Então, para falar da vida, a gente lembrou, como a Leila lembrou na semana passada, do Gonzaguinha. Vocês lembram? Quem conhece Gonzaguinha? Quem não conhece é melhor. Quem não conhece, vai lá fazer aquela pesquisa naquele professor da internet, aquele que a gente consulta. Quem não conhece vai achar. Cara bom demais, com letras muito boas, como essa, né, que se tornou um hino. Então, quando a gente fala da vida e a gente lembra do Gonzaguinha, a gente lembra dessa letra que é uma poesia, que ele faz exatamente essa pergunta. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Quantas vezes nós já paramos nos perguntando ou refletindo sobre a vida? Que mistério é esse? O que é a vida? Por que estamos aqui? Né? Perguntas filosóficas de todos os tempos, desde que começamos a pensar, a usar a razão. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito disso tudo? E aí ele capta, porque o poeta, o escritor, ele capta o que nós sentimos na nossa alma. Então ele pergunta, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? A gente pode pensar, será que isso tudo é uma doce ilusão? Há quem diga que sim, os orientais, né, que chamam de Maia, tudo é uma ilusão. Mas o que é uma ilusão? O que é verdade? O que é realidade? Tudo depende de onde nós estamos, do nosso enfoque, a partir do que nós estamos fazendo essa reflexão. Será que a vida é apenas a batida do coração? Com certeza é. Porque quando aquele aparelhinho faz aquela linha verde assim, ó, a vida do corpo parou. Então, sim, é a batida do coração. Às vezes mais fraca, às vezes mais forte, às vezes mais emocionada, às vezes mais desanimada, às vezes ofegante. Vai depender do momento que nós estamos vivendo. Então, é a batida de um coração ou ela é apenas uma doce ilusão? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, traz essa explicação para nós. Por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasta, ou seja, ela diz que a gente já sabe alguma coisa, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facultem apreender todo o seu sentido e significado. Então, Joana já está dizendo assim, olha só, vocês podem tentar, vocês já aprenderam, já caminharam, já ganharam razão, estão bastante inteligentes, mas ainda é difícil para nós entender todo o significado que a vida tem. Muitas vezes, nós passamos por ela sem entender, sem valorizar, sem dar sentido ao que se convencionou chamar de vida. E estamos falando, claro, nesse momento, da vida corpórea, da vida na dimensão material. Então, Joana diz, a gente pode tentar,
Mas ainda é difícil para nós apreender tudo o que ela significa e qual o tamanho do que a gente convencionou chamar de vida. Quando a gente fala dos livros Leis Morais, Vida, Desafios e Soluções, a gente lembra que eles estão lá na livraria, para quem quiser aprofundar, né, os textos que a gente acaba numa palestra só passeando. A gente absolutamente não consegue esgotar conteúdos tão profundos como os que a Joana de Ângeles traz para nós em todos os seus livros. Então, quando nós mencionamos todos esses textos e as fontes que nós usamos, eles estão lá à nossa disposição. E se a gente quiser aprofundar um pouco mais, os cursos estão aí, né? As férias passaram rápido, né? Já estamos começando. Quem é instrutor aqui? Passou rápido ou devagar? Passou rápido, mas a gente fica feliz de recomeçar. Vai ser muito bom, sempre é. Júlia continua. O milagre da vida é muito mais complexo e, por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador. A gente quer encontrar as respostas, mas se for pela equação matemática, a gente não encontra. A gente vai encontrar a resposta porque a gente olha a criação. A gente olha as manifestações. Nós olhamos uma planta, uma árvore, um animal, nós olhamos o sol, nós olhamos a lua, nós olhamos tudo o que existe e que a gente convenciona também chamar de natureza, inclusive o ser humano, e a gente vai achar a fonte no Criador. Ninguém encontrou outra ainda. E é de lá que nós viemos. Então ela continua dizendo, ignorante quanto à sua destinação, o espírito, na sua simplicidade inicial como psiquismo, não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago e um dia singrará os infinitos rios da imortalidade. Então, para nós entendermos essa potência, essa possibilidade, a gente faz analogia com a semente de uma planta ou de uma árvore. Se a gente olha a bolota do carvalho ou a semente que no futuro dará a espiga de milho, enquanto a gente olha para a semente ou para a bolota do carvalho, nós que estamos olhando não sabemos, e nós, enquanto sementes, também não sabemos o que será o nosso futuro. E é tão interessante, porque a semente tem tudo ali. Ela precisa apenas encontrar as condições favoráveis para que ela chegue a produzir a espiga, que é para isso que ela existe, para fornecer este alimento da espiga do milho. Mas enquanto está na semente, é só uma potência. E nós, como potência, não sabemos qual é ainda a nossa destinação. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem exatamente isso para Allan Kardec. Sim, tudo caminha exatamente desse jeito, do átomo ao arcanjo. O que quer dizer? Que na própria semente existe tudo o que vai acontecer no futuro. Nesse caminho que nós percorremos, como usando aqui a palavra que Joana usou esse início do nosso psiquismo, onde ainda éramos um princípio inteligente ou princípio espiritual, caminhando e adquirindo experiências, nós ainda não sabíamos e sequer sabemos hoje. Mas temos a informação que deveria ser suficiente diante de tudo que a gente já caminhou e que a história diz para nós, se nós quisermos ser bem pragmáticos, que nós temos muito para caminhar ainda e que vamos chegar inexoravelmente, sem exceção, todos, de forma mais rápida, de forma mais lenta, mas todos chegaremos. Porque todos os que são considerados anjos hoje vieram
do mesmo lugar e passaram pelas mesmas experiências que nós passamos e estamos passando hoje. Tudo que nós estamos experimentando foram experimentados por esses que a gente chama de arcanjos, de anjos, espíritos puros. É uma questão de nome. Mas todo esse lugar, esse espaço que a gente almeja e que a gente julga ser o paraíso, embora hoje a gente já saiba que o paraíso está dentro de nós, não está fora, não é um local geográfico exatamente, todos estaremos nesse espaço, nesse lugar do anjo, dessa conquista, porque essa é a nossa destinação. Não tem como ser diferente. Então nós vamos, está dentro de nós, silencioso, no profundo, mas nós vamos caminhar, porque de lá viemos e para lá iremos. Mas e a vida? Ela é maravilha ou ela é sofrimento? Há quem diga aqui que é amar a vida, letra. Mas a pessoa fala tanto maravilha que a gente já não sabe se é maravilha, se é amar a vida, a letra certa. Não faz muita diferença. O que é a vida? Ela é uma maravilha ou ela é sofrimento? Ou ela é tudo? Ou ela pode ser tudo? Ela é alegria ou ela é lamento? O que é o que é? Diga. Diga, meu irmão, o que é a vida? Quem já passou? Quem já refletiu? Quem já aprofundou? Nós temos alegria na vida? Certamente. Nós temos tristezas na vida? Certamente. Tem dias que a gente acha, momentos, fases na vida que a gente se acha o tal, porque está tudo tão maravilhoso. E tem dias que a gente não é possível. Eu devo, né, sabe aquela expressão que é horrorosa, mas às vezes a gente ouve, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque não é possível. É uma situação hoje, amanhã acontece outra igual. E já viram ciclos? Tem ciclos que a gente olha assim, não vai acontecer mais nada. Mas acontece. Leva um tempo e acontece de novo, assim, não, eu não vou suportar. Suporta, porque acontece de novo. A gente só traz para a vida da gente o que a gente já é capaz de suportar. O que a gente não é. A misericórdia divina diz assim, deixa quieto. Quando estiver pronto, vai viver. Se chegou, é porque a gente ficou pronto. Então, quando a gente olha assim, não é assim, não tem nada a ver comigo, mas de novo comigo, por que será de novo? Qual é o convite? Então, é alegria? É lamento? É. Pode ser uma maravilha? Sim. Mas traz dor? Certamente. Então, Joana diz que a saga da evolução é longa e, por vezes, dolorosa. Mas que o progresso é estimulado pela dor, pelo sofrimento. Tá bom para vocês, não? A gente acha que é tudo assim, né? Que a vida, voltar aqui, estar aqui, é viver num parque de diversões. Nessa época, a gente acha, né, acreditou no que disseram para a gente em algum momento, de que a vida era só prazer. Não que a gente não possa ter prazer. Mas será que nós conseguimos aprender somente com o prazer? Quem acredita nisso, levanta a mão aí para mim. Não estou perguntando se você gostaria que fosse assim. Estou perguntando se acredita. Que é só pelo prazer, o tempo inteiro, que nós estaríamos tendo conquistas, estaríamos aprendendo alguma coisa. Porque é só assim, vivendo a alegria, vivendo a dor, na maravilha e naquilo que a gente considera o absurdo, na graça, mas também naquilo que a gente acha que é aterrorizante, é que a gente vai conquistando discernimento para fazer melhores escolhas. O princípio inteligente, lembra aquele princípio que eu estava falando ainda há pouco? Passa por patamares diversos no processo de evolução. Fixa todas as experiências que lhe constituem patrimônio do crescimento moral e do crescimento mental.
Então, nós vamos, por meio das múltiplas existências, vivendo experiências que vão trazendo para nós novas conquistas, por meio do aprendizado, porque a pedagogia divina não falha. E é isso que a gente ainda talvez não tenha aprendido. É que a dor é pedagógica. É que a dor ensina. A gente não quer viver, mas a gente precisa. Então, qual é a pergunta? Qual a nossa relação com a dor? Qual é, então, o sentido da vida? Será que o sentido da vida é querer sempre mais? Eu quero ter, eu quero ser melhor que o meu vizinho, melhor que o meu colega de trabalho, eu quero estar numa competição permanente, a casa que eu moro hoje não é boa, eu quero ter uma melhor, eu quero... Nada errado nas conquistas materiais que a gente trabalha, luta, estuda para ter, é legítimo. A questão é que a gente está muito insatisfeito porque isso está ligado a um desejo exclusivo da matéria. E quando eu estou fixado, identificado com o desejo exclusivo da matéria, eu estou permanentemente insatisfeito. O carro que eu tenho não é bom, a casa que eu tenho não é boa, a roupa que eu tenho, e essa não. Aí, e pior, às vezes ela não está boa, mas ela fica no armário, eu nem dou para o brechó. Fico apegado, identificado com aquilo que é da matéria. Nada errado com o que a gente tem. O problema é que tem que ser meio, não pode ser fim. Porque se torna finalidade, a gente se equivoca. A gente vai ficar sempre nessa ânsia, muitas vezes com uma ansiedade. Ansiedade, a gente está falando de saúde mental. Ansiedade, depressão, ansiedade porque quer ter, depressão porque não tem. Para, a gente é esquisito mesmo, vou te falar. Porque a gente reage diante de umas certas coisas que parece que a gente ainda não cresceu. Parece não, a gente não cresceu mesmo. A gente ainda se comporta como crianças espirituais, como crianças emocionais, imaturos que somos. E é por isso que a gente não aprende com a dor, muitas vezes. Quando a gente não aprende, ela repete. A sabedoria divina é assim, é pedagógico. Então, enquanto a gente não aprendeu, é igualzinho na escola. Não adianta, a gente quer buscar outra analogia, mas a analogia é essa. Toda vez que a gente está estudando numa série escolar qualquer, não aprendeu, vai fazer o quê? Não, no passado, porque hoje parece que passa uma criança de qualquer jeito. Hoje ninguém repete mais, sei lá. Não tem uma história assim? Não estou muito inteirada, não, mas eu ouvi o galo cantar. Que o povo hoje, a criançada hoje não repete de ano, não. Ela vai. Quando chega no ensino médio, a gente encontra os analfabetos. Não é isso que a gente fala? Como é que é o termo? Tem um termo. Analfabetos? Pois é, funcionários. A gente não consegue. Olha que maluquice. Mas na pedagogia divina não passa não, tá? Às vezes passa, um pouquinho. Sabe por quê? Porque a lei é de amor e é de misericórdia. Não é de punição, nem é de castigo. Mas a gente precisa aprender. Nós temos chances, nós temos oportunidades. E quando eu estou vivendo, em algum momento eu falo, eu não tenho mais nada para aprender, acabou o sentido da minha vida. Não importa a idade que eu tenho, eu não estou falando de idade cronológica. Mas se eu chego à conclusão de que a vida não está me trazendo mais nada para crescimento e para aprendizado, perdeu todo o sentido. O que eu estou fazendo aqui? Então, quando eu olho para aquilo que eu já atraio para o meu aprendizado, que a gente também olha para a dor, e a dor depende de como eu lido com ela, porque cada um vai sentir e viver a mesma dor de forma diferente, eu posso olhar para o meu passado e encontrar as razões dos meus infortúnios ainda nessa existência. As que estão nas existências passadas, felizmente o véu do esquecimento não me deixa lembrar, porque talvez eu me comprometesse. Imagina, eu estou casada há mais de 40 anos, com a mesma criatura. E aí, de repente, eu descubro uma história passada, prefiro não saber. Mas não é porque foi ele que prejudicou, não. Muito provavelmente a peste fui eu.
E aí vou ficar perdida no meio de uma história, desconstruindo a minha imagem de palestrante espírita boazinha, descobrindo o meu passado terrível, escuro, sombrio. Então, a sabedoria divina diz assim, esquece, melhor não lembrar. Mas a gente tem oportunidades, às vezes, nessa existência, de olhar, sim, para os equívocos, corrigir rumos. Mas não é para se deter lá, porque a pergunta mais importante não é por quê, é para quê. Então, o meu olhar para o passado é de aprendizado. E com ele eu faço o quê? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou lembrando disso? Qual é o meu aprendizado? O que eu levo para o meu futuro? O que eu preciso rever, reconstruir, desconstruir, fazer de novo, recomeçar? A ideia é essa. É olhar pelo retrovisor, porque é igualzinho no carro mesmo. Quando a gente está dirigindo, a gente tem que gastar mais tempo olhando para frente ou para o retrovisor? Olha, se vocês disserem para mim que é para o retrovisor, eu vou mandar todo mundo renovar a carteira de motorista, habilitação, porque a gente tem que olhar para frente, olhou para frente, fica olhando para o retrovisor para ver o que acontece. Não vai dar certo. A mesma coisa na vida. Eu preciso olhar para o retrovisor. Ok, corrijo para lá, corrijo para cá, vem um motociclista, eu não quero falar de motociclista, mas olha o motociclista cortando pela direita, cortando pela esquerda, enfim, nesse trânsito alucinado do Rio de Janeiro, você olha para acertar o teu rumo e vê como escapa do obstáculo, como supera, como vai em frente para chegar no seja na hora da palestra. É assim que a gente toca na vida também. Joana diz assim, a vida é difícil, eu sei. Quer dizer, esse é um texto atribuído a Joana, mas ela assina como um espírito amigo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela diz, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. Ou seja, ao mesmo tempo que a Joana diz assim, é importante olhar para a vida, olhar para o futuro, é importante prosseguir, é importante encontrar sentido e significado para poder prosseguir, ela reconhece, sim, tem dificuldade, como não? Quantas coisas nós vivemos que são, sim, muito desafiadoras. E ela diz, são às vezes pequenas, mas umas com as outras acabam nos ferindo. E ela continua, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Toda vez que eu leio esse parágrafo aqui, eu não consigo deixar de falar do Chico Xavier. Já contei essa história aqui milhares de vezes. Mas eu acho ela tão pertinente, porque quando a gente olha esse texto e diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofreis. Como assim? Eu sou eleito de Deus e vou aceitar como bênção a dor e o sofrimento? Chico Xavier ficava invocado com essa frase. Como assim? Que o eleito de Deus é aquele que recebe a dor e entende a dor como bênção. Ele não entendia, conversava com o guia dele, Emmanuel, aquele espírito que estava sempre junto dele, e dizia, não entendo, como pode? Se eu sou eleito, os eleitos de Deus vão receber a dor e entender como bênção? Isso não faz o menor sentido. Ele não entendia. E o Chico Xavier trabalhava no Ministério da Agricultura, lá no interior de Minas Gerais. Um dia teve uma exposição, e ele de gado, e ele teve que acompanhar a exposição junto com o gado, ver o que estava acontecendo lá. E aí, na hora de fazer a seleção do gado, os melhores foram para a exposição. Os que não foram eleitos ficaram fora da exposição. Os que foram para a exposição tiveram que passar por um processo para serem considerados bons para a exposição. Escova de arame para lavar, muita vacinação, teve que ser muito trabalhado,
marcado a ferro e fogo. Lembram como o gado era marcado? Eu não sei se ainda é hoje, mas era a ferro e fogo. E ele morreu de pena daqueles animais que estavam passando por tanta coisa ali para poder se apresentar numa exposição. Quando ele ficou com pena desse gado que estava ali sofrendo, passando por essas etapas, Emmanuel aparece para ele e diz assim: está vendo, Chico? A dor é para os eleitos. O que isso quer dizer? Nunca mais o Chico esqueceu, nem eu. Que a gente só vive o que está pronto para viver. Não é o do vizinho, não é o do tio, do irmão, do filho. É nosso. Então a gente entende, sim, que essa eleição tem a ver com conquista, tem a ver com aprendizado, tem a ver com prontidão interna para viver as experiências necessárias. Quem tem por que viver, aguenta qualquer como. Por que estou aqui? Por que eu estou vivendo esta vida, aqui e agora, no Brasil e no Rio de Janeiro? Não que você não possa se mudar para a Suíça, não é isso. O fato é que estamos aqui, agora. Por que será? Há de ter um motivo. Isso tem uma relação com as nossas escolhas, com aquilo que nós quisemos fazer ao retornarmos para essa existência. E tem a ver também com as escolhas que fizemos ao longo da existência atual. Que às vezes também a gente se equivoca entendendo que as dores que nós vivemos são todos frutos dos nossos equívocos das existências passadas. Os espíritos dizem para a gente que não. Eles dizem que só 20% tem a ver com só 20% com as existências passadas. 80% tem a ver com as escolhas dessa existência. É nessa que a gente continua escolhendo de forma equivocada. Então, para que é a vida? Essa é a nossa reflexão de hoje. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Cara, acho que, não sei se ele era espírita, eu não tenho essa informação. Mas quando a gente diz é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, a gente tem que entrar na vida do espírito. Nós somos seres espirituais. Ainda que a gente tenha dificuldade de viver com essa realidade, não que a gente tenha que abrir mão das exigências da vida material, mas ainda temos muita dificuldade de descolarmos essa identidade que temos com esse intervalo de tempo que começa no berço e termina no túmulo. Nossa identificação ainda é muito grande. Só que se a gente olha para a vida do espírito, lembra aquele slide lá de trás que considerou a nossa vida, e aí é vida mesmo, como princípio, não é só vida da matéria, como princípio espiritual que foi caminhando pelos reinos, aprendendo. Queridos, se a gente olha o tempo que existe, né, que começou a vida, de acordo com as pesquisas arqueológicas, as pesquisas históricas, tudo que a gente sabe, são bilhões de anos de aprendizado da espécie humana neste globo apenas. E há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, são bilhões. Imagina a gente caminhando, entra e sai da vida, entra e volta, sai e volta, vem. Às vezes, nem lá no início, até sem ter consciência do que estava acontecendo. Então, sim, é um tempo que nem dá um segundo. E o poeta capta isso de uma maneira brilhante. Há quem fale que é um divino mistério profundo. Continua sendo. Joana lá disse para a gente, por mais que vocês tenham avançado intelectualmente, ainda é muito difícil captar a complexidade do que é a vida. Então, mas não está no psiquismo divino, não foi ela que disse também? E o poeta traz, há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Não é lindo? É isso. Estarmos aqui e agora na vida
é uma atitude repleta de amor do Pai, do Criador, que nos dá a oportunidade da existência, de refazer, de recomeçar, de nos identificarmos com quem nós somos em essência, com o ser espiritual. Claro, olhando para o ser que estamos, mas reconhecendo a transitoriedade de tudo, que a existência na Terra e tudo que faz parte dela é transitório, passageiro, efêmero. Só o que fica é o espírito, que é isso que prossegue e que vai caminhando, que veio do átomo e chega ao anjo e ao arcanjo. A vida, no entanto, Joana continua, é Deus. E por isso, ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações, que é o que a gente está falando. A gente olha para tudo em volta e para nós mesmos, nós somos a manifestação desse psiquismo divino. Não há nada tão perfeito e tão complexo quanto um corpo humano. É maravilhoso, é fantástico. Se a gente puder, é que fica tão automático, a gente vai vivendo, a gente vai pensar numa gestação, em como ela começa, um negocinho assim, e vai crescendo na barriga de uma mulher e se transformando num ser, como nós nos vemos hoje. É absolutamente fantástico. Fantástico essa possibilidade desse encontro entre o homem e uma mulher e formar uma semente, não é isso? Que vai dali nascer um ser como nós o conhecemos, né? Como nós nos vemos. É absolutamente fantástico. E não há nada que se compare, que se assemelhe. Por isso é tão difícil para nós. Mas nas manifestações nós podemos ter uma ideia, que fazem parte do processo da realidade dos seres, procedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica. No incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramo-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que a tudo e a todos aguarda, que é a incomum fatalidade para a qual se expressa o mundo. A perfeição. Estamos todos. E no meio dessa barafunda, dessa loucura que estamos vivendo hoje, é possível ter alegria? Se a vida é alegria e lamento, é possível ter alegria? Essa é uma reflexão também que cabe. Só é possível ter alegria se a gente, diante de qualquer circunstância, consegue ter gratidão. Se observares tudo o que sucede em tua volta, encontrarás a ordem, o equilíbrio, a beleza. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Não é a misericórdia divina que nos coloca aqui para harmonizarmos o que precisamos harmonizar? As pessoas gratas são felizes, porque elas conseguem ver em tudo o que acontece uma possibilidade de luz. Porque tudo é luz e sombra. Mas quando a gente, mesmo na sombra, mesmo na escuridão, consegue ver luz e saber que tudo faz parte de tudo, nós conseguimos ser gratos. E dentro da gratidão, nós conseguimos ter alegria. Porque é entendendo que é nos opostos que a consciência acontece. A consciência é produzida pelos opostos. Então, hoje até a gente, falando de música, a gente vai lembrar do Lulu Santos. Não existe som se não houver o silêncio, não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Alegria, tristeza. Uma hora a roda gigante está no alto, no outro momento ela está embaixo. Mas é por isso que a gente tem consciência. Se fosse tudo claro, não saberia da escuridão. Se fosse tudo dia, não saberia da noite. A consciência é produzida pela existência dos opostos. E aí a gente traz, já estamos caminhando, né?
esse texto maravilhoso de Paulo, na sua carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade, uma região da antiga Macedônia, onde Paulo levou a sua mensagem, uma das primeiras cidades onde ele levou a sua mensagem. E ele tinha muita afinidade, e eram pessoas muito ligadas a esse cristianismo, que a gente fala isso, a palavra de Jesus que ele levava, e o ajudavam muito quando ele estava preso. E essa carta, ele estava preso quando ele escreveu essa carta para os filipenses. E ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente está com Jesus, quando a gente sabe que é herdeiro de um Pai, que tem essa herança divina, a gente vive a vida porque sabe por que vive, para que vive e como vive. Ele é a nossa fortaleza. Somos nós que fazemos a vida. Somos nós, são escolhas nossas, são as nossas possibilidades. Os caminhos percorridos são nossos, nossas escolhas. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Quem sabe cantar esse refrão? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A capacidade de aprender dá sentido e significado. Somos aprendizes sempre. Muita paz para todos nós. Chegou o momento do passe. É um momento só nosso. Não há manifestações. E é a Jesus que nós falamos. Mestre querido, que nos conhece, que sabe de cada um de nós. Vamos mentalizar esse nosso mestre. Pedimos aos médiuns que se coloquem em posição. Querido mestre, aqui estamos envolvidos pelo teu amor, envolvidos pela tua paz. Contigo, abrimos os nossos corações, porque nos conhece, sabe dos nossos medos, das nossas ansiedades. Nos orienta, Senhor. Abre os nossos olhos da alma, a nossa percepção da vida. E a Ti, Senhor, agradecemos pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus.
Jesus. Quanta gratidão, Senhor, sentimos nesse momento, por todo o teu amor, por toda a tua luz, pela tua presença ao nosso lado, pela tua presença, Senhor, em nossa vida, iluminando os nossos caminhos. Sofrimentos, dúvidas, questionamentos, medos. Quantos sentimentos, Senhor, sentimos, mas sabemos, temos a Ti como leme, como guia, temos a Ti como companheiro de todas as horas. Somos aprendizes e sabemos que és o nosso mestre, que possamos, Senhor, de volta aos nossos lares, com segurança, com certeza de que estás ao nosso lado, hoje e sempre. Pedimos, Senhor, visite os hospitais, levando a todos a tua paz, a esperança de dias melhores. Aqueles, Senhor, que se encontram nos presídios, vivendo ainda perdidos na escuridão, que a tua luz chegue a eles. Senhor, abençoe os nossos lares. Abençoe, Senhor, aqueles que vivem perambulando pelas ruas. Leve, Senhor, a tua paz àqueles que sofrem, aqueles que se encontram nos vícios, nas drogadições. E te pedimos, Senhor, abençoe essas comunidades que sabemos que estão sofrendo na insegurança. Que esses, Senhor, que não sabem o que fazem, possam ser intuídos pela tua paz, pela tua luz, e a tomada de consciência seja para o bem de todos. Amado Mestre, te pedimos pelo nosso planeta, que ainda se encontra doente, que possamos ter a paz reinando em cada coração, para que o amor possa florescer. Que tenhamos, Senhor, este amor vivendo em nossos corações, para que o mundo tenha paz. E assim, Mestre querido, é a tua presença ao nosso lado que nos dá a garantia de que tudo dará certo. Mestre querido, abençoe todos os nomes que estão nas caixinhas de oração, levando a esses lares a tua luz, a tua paz, que os teus mensageiros possam levar aqueles que tanto necessitam da tua presença, a certeza de que está ao nosso lado. E assim, Mestre, por todos, pela tua humanidade, pelo nosso planeta, te pedimos, esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus queridos, que palestra linda, né? Ai, que delícia. Jane, você é maravilhosa. A nossa casa, esse mês, estará fazendo 16 anos. Olha só como crescemos, como disse a Iraci, somos uns adolescentes, 16 anos, ó, só não pode ser rebelde, né? Mas é isso, meus queridos. Então, parabéns à nossa casa de Joana, parabéns a cada um de vocês que frequenta, que faz essa casa abençoada existir. Porque ela é nossa, somos uma família, né? Como diz a Iraci, fomos trazidos, cada um, pelas mãos da nossa querida Joana. E pedimos, então, nos ajudem a manter o Instituto Mãos Unidas, levando essas famílias, né, um pouquinho de esperança, fazendo a diferença na mesa e na mente, no coração de cada um deles, porque esse trabalho não tem preço. Só quem trabalha com esse pessoal pode compreender a diferença que
que esse instituto faz na vida deles. Os depoimentos são maravilhosos, são incríveis. Então, se candidatem a fazer um trabalho voluntário, seja na casa, seja na comunidade, seja em qualquer trabalho que a casa ofereça. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ok? É isso. Tenham uma ótima noite, voltem em paz. E quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer no salão. Ok? Uma boa noite a todos.